boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Essa noite eu quero convidar você a, junto comigo, começar esse momento de estudo em devocional ao nosso Senhor, cantando o conhecido hino Segurança e Alegria, de número 144 do nosso Inário Novo Cântico, inário usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Que segurança eu tenho em Jesus, pois nele eu gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós devemos a Ele imensa gratidão. Não temos como pagar o que Ele fez por nós, mas com muita alegria, com muita satisfação, nós nos reunimos para estudar a Sua palavra, que nos mostram o quanto Ele nos amou. Cantemos juntos em louvor ao Senhor. Que segurança eu tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história, andando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça e vem de Deus. Conta essa história, andando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, andando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso eu hei de viver por Jesus Cristo, com seu poder. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Santo e eterno Deus, nosso Pai em Cristo Jesus, te imploramos pelo auxílio de teu Santo Espírito, para que a tua palavra faça morada em nossos corações, que ela, como palavra viva e eficaz que é, seja capaz de limpar todo o mal, de nos fazer entender o que não conseguimos e enxergar em cada parte de nossas vidas Jesus Cristo, o Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Eu quero convidar você, querido, a abrir a Sagrada Escritura na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Nós vamos começar a ler a partir do verso 9. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Enquanto você abre sua Bíblia, temos estudado a antropologia teológica, ou seja, o que as Escrituras Sagradas nos revelam a respeito do homem. E nas últimas semanas, nos últimos estudos, nós trabalhamos o pecado original, o primeiro pecado, o pecado de Adão, e mais especificamente na última semana, tratamos a respeito da hereditariedade desse mal. Hoje vamos dissertar um pouco mais sobre a real condição do ser humano enquanto pecador.
à luz desse texto de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9, e assim nos diz a Sagrada Escritura, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não tem nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, e desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos queridos, muitas vezes é difícil compreender a realidade da natureza humana. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a despeito desse veredito da falência humana, dessa conclusão lógica e revelada ao mesmo tempo, que as Escrituras nos trazem, a nossa cultura, o nosso mundo é dominado pelo humanismo, que persiste na ideia de que o pecado é algo apenas periférico, marginal, ou mesmo tangencial à nossa natureza. Mas de fato nós somos maculados, manchados pelo pecado. À luz da própria experiência, percebemos que o nosso registro moral é repreensível. Mas ainda assim, há muitos que pensam que as nossas obras más residem na extremidade, na periferia, nas bordas da nossa existência, do nosso caráter, e nunca estão relacionadas com o centro da nossa existência, com o âmago da nossa existência, com a essência de quem somos. Basicamente, há aqueles que supõem que as pessoas são inerentemente boas, que nascemos todos bonzinhos e que de alguma forma há corrupção através da experiência, do aprendizado e de seja mais o que for. No entanto, as Sagradas Escrituras vão nos ensinar a depravação total da raça humana. Depravação total significa corrupção radical. E temos que ter cuidado para perceber a diferença entre depravação total e depravação absoluta. Ser completamente depravado significa ser o mais depravado possível. Hitler era extremamente depravado, mas ainda podia ser pior do que era. Eu sou um pecador, mas eu podia ainda pecar com mais frequência e com mais gravidade do que peco. Não sou absolutamente depravado, mas totalmente depravado. O ser humano, à luz das Escrituras, e eu como ser humano que sou
totalmente depravado, mas não absolutamente depravado. Depravação significa a depravação total, que eu, você e todos os seres humanos, todas as pessoas que conhecemos, somos corrompidos na totalidade do nosso ser. Não existe nenhuma parte da nossa existência que não tenha sido tocada pelo pecado. A nossa mente, a nossa vontade e o nosso corpo estão afetados pelo mal. Nós proferimos palavras pecaminosas, nós praticamos atos pecaminosos e temos pensamentos impuros. O nosso próprio corpo sofre as consequências da destruição causada pelo pecado. Talvez o termo depravação radical seja melhor, seja mais apropriado do que depravação total para descrever a nossa condição decaída. E quando eu uso aqui a palavra radical, eu estou usando no sentido não de extremismo, não no sentido extremo, mas no sentido mais próximo daquilo que a palavra radical significa. Radical vem da palavra latina para raiz ou âmago, portanto, a essência, a raiz, o âmago da nossa existência está enraizado no pecado. O pecado está enraizado no âmago, na essência de quem somos. Permeia todo o nosso coração, portanto, toda a nossa existência. O pecado está no âmago, não simplesmente no exterior, nas bordas, na periferia, às margens da nossa existência. E é por isso que as Sagradas Escrituras, no texto que lemos em Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, nos dizem que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A universalidade do pecado ela não pode ser justificada por meio de fatores sociais, nem por meio de fatores ambientais. A universalidade do pecado é explicada pela queda da humanidade. A queda aconteceu quando o primeiro homem e a primeira mulher, representando espiritualmente toda a raça humana, quebraram a aliança com Deus. Ali os nossos primeiros pais quebraram o pacto, descumpriram o pacto. E a expressão pecado original não se refere ao primeiro pecado, mas mais propriamente aos resultados, às consequências do primeiro pecado. Todas as pessoas nascem com uma natureza pecaminosa, ou seja, com o pecado original. E essa é a expressão que a teologia reformada tem usado para se referir à nossa culpa e corrupções coletivas. Assim, todos nós pecamos porque somos pecadores por natureza. A queda da qual todos nós participamos é a presença do passado em nossas vidas. O nosso presente é a nossa história efetiva de uma transgressão original que define a nossa condição e as nossas ações éticas. A nossa sociedade é muito marcada pelo individualismo e por isso tem muita dificuldade de compreender esse conceito. Mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, para a narrativa do livro do Gênesis, a narrativa da queda dentro do seu contexto, para os seus primeiros leitores, dentro do contexto do povo de Israel, nós conseguimos entender com exatidão o que foi que aconteceu, porque dentro da revelação progressiva de Deus, o nosso Senhor serviu-se se revelar a nós através dos tempos históricos, dos contextos históricos. A queda que nos é narrada em Gênesis é narrada sob uma perspectiva pactual, ou seja, a partir da ideia de que a criação do ser humano por Deus foi seguida de um pacto, de uma aliança. E apesar de alguns intérpretes considerarem a história de Adão e Eva um relato figurativo, as Escrituras nos ensinam que existiu um indivíduo que caiu em pecado, o que fez com que toda a maldição de Deus caísse sobre toda a criação e sobre toda a humanidade, que ali estava pactualmente representada, que ali estava espiritualmente representada em Adão. Em Gênesis, Adão é associado aos patriarcas, e com eles ao restante da humanidade por meio de genealogias naturais, conforme nós lemos no capítulo 5, no capítulo 10 e no capítulo 11 do livro do Gênesis. Esse fato vai nos deixar claro que Adão existiu no tempo, no espaço da história, tanto quanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó. Além disso, o apóstolo Paulo, no texto da Epístola aos Romanos, texto no qual se encontra
o trecho que lemos hoje, no início deste estudo, o apóstolo Paulo indica que a origem da condição decaída foi o pecado de um homem real, Adão, o qual ele descreve como o nosso antepassado comum, conforme nós lemos em Atos, capítulo 17, verso 26, em Romanos, capítulo 5, do verso 12 a 14, e ainda conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Essa é a interpretação que nos é autorizada pelo Novo Testamento daqueles acontecimentos descritos no livro do Gênesis, no capítulo 3, onde nós encontramos o relato da queda, quando o ser humano original deixou Deus e a retidão e mergulhou no pecado e na morte. A teologia reformada se apoia em grande medida na realidade histórica da queda. O reformador João Calvino estruturou uma parte considerável da sua teologia em torno dos temas da criação, da queda e da redenção. Esses três grandes atos que compõem a chamada história da redenção, que se consumará na glorificação. E assim, se concentrando nos paralelos entre Adão e Cristo, nós extraímos a nossa doutrina da salvação. Adão foi originalmente criado em retidão, mas ele caiu num estado de corrupção e julgamento, e agora nós encontramos redenção da maldição da queda, quando aceitamos pela fé a obra expiatória de Jesus Cristo em nosso favor. E esses temas podem ser encontrados em todos os credos e catecismos reformados, como a Confissão de Fé, nos seus capítulos 6 e 7, no breve catecismo, no capítulo das perguntas 15 a 26, no catecismo maior, nas perguntas 21 a 45, ainda também no catecismo de Heidelberg, nas perguntas 6 a 20, e ainda no catecismo belga, nas perguntas 14 a 17. As Escrituras elas vão nos ensinar pelo menos 5 verdades fundamentais relacionadas à queda. Primeiro, Deus conferia ao primeiro homem o papel de representante de toda a sua posteridade. Um representante pactual, um representante espiritual. Do mesmo modo que mais tarde, ele designou Jesus Cristo como o representante de todos os eleitos de Deus. Segundo lugar, Deus colocou o primeiro homem num estado de alegria pura, de felicidade intensa, e prometeu que esse homem e os seus descendentes continuariam nesse estado se ele demonstrasse fidelidade e obediência total, de modo muito específico, ao não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Terceiro lugar, o pecado de Adão e Eva colocou os primeiros pais e todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, sob o jugo do pecado e da culpa, de modo que eles e todos os seres humanos passaram a sentir vergonha e medo diante de Deus, conforme lemos em Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao verso 11. E assim o primeiro casal foi amaldiçoado com expectativas de dor e de morte, e assim foram expulsos do paraíso, foram expulsos da presença de Deus. Em quarto lugar, toda a criação foi colocada sob uma maldição divina em consequência do pecado de Adão e Eva. E a atual desarmonia na natureza, que com frequência torna o mundo um ambiente hostil para os seres vivos, é também resultante da queda, como nós lemos em Romanos, no capítulo 8, do verso 20 ao verso 23, quando lemos que a própria criação, a terra, ela geme ansiando por sua redenção, porque em Cristo Jesus todas as coisas se farão novas. Uma quinta verdade importante é que já nos dias de Adão e Eva, Deus começou a demonstrar misericórdia, mediante a sua promessa de que um dia, da descendência da mulher, viria aquele que feriria a cabeça da serpente, conforme lemos em Gênesis capítulo 3, verso 15, o versículo que é conhecido como primeiro evangelho. Essa promessa, ela se cumpriu em Cristo, Jesus que redime seu povo e restaura a criação à sua ordem devida, tal como lemos em Romanos 8, verso 20 e 21, e no livro do Apocalipse, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 5. O que nós lemos em Gênesis capítulo 3 é de fato um julgamento cósmico, no sentido de que a quebra do pacto, ou seja, a infidelidade pactual, ela foi julgada em termos pactuais. Num pacto, numa aliança, num contrato, você tem as partes, você tem os deveres e as obrigações. E quando se quebra um pacto, se quebra uma aliança, se quebra um contrato,
existem as penalidades. É interessante perceber alguns elementos da narrativa da queda. Nós temos logo no início a introdução de uma testemunha falsa. O diabo ali identificado na serpente, o mentiroso, o pai da mentira, num discurso enganador, tentou dar a impressão de que estava mais interessado no bem-estar do primeiro casal do que o próprio Deus. Consequentemente, o homem caído acaba imitando o pai das mentiras e começa a interpretar a realidade se colocando no centro, ao invés de ter Deus no centro. E assim os nossos primeiros pais não cultivaram, não guardaram o jardim, mas permitiram a entrada e a permanência de uma testemunha falsa, em vez de servir como testemunha de Deus. Ou seja, quando chega Satanás e coloca uma contrapartida, tenta distorcer a palavra, tenta negar a palavra, tenta ir contra a palavra de Deus, o ser humano deveria ter sido testemunha, dizendo, não foi isso que Deus disse, Deus na verdade falou assim, 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 mas pelo contrário, o que eles fizeram? Eles acrescentaram, eles se colocaram diante da serpente como aqueles que estavam rejeitando a palavra de Deus e aceitando a deturpação da palavra. Eles aceitaram um testemunho que estava contra Deus. O mal não é um princípio da criação. O mal é uma distorção intencional dos bons dons. E essa perversão, ela corrompe o que é nobre, suprime o que é justo, suja o que é bonito, anuvia a luz da verdade. E o papel de Adão e Eva como testemunhas falsas tem relação não apenas com Deus, mas com toda a criação, visto que ali representavam todos os seres humanos e a humanidade coletivamente como o principal dos governantes sobre as demais esferas da criação. E é interessante notar que, pensando que o problema deles era meramente vergonha ao invés de culpa, era o que eles pensaram, tanto que sentiram vergonha e se esconderam, e se cobriram com folhas. Desde então, eu e você somos incapazes, ou pior, muitas vezes não queremos, não desejamos aceitar o diagnóstico radical da nossa própria depravação. Deus, como justo juiz, os encontra, conforme lemos em Gênesis 3, os interroga e vê o primeiro casal atirarem-se um contra o outro, se culpando um ao outro. E assim, eles recebem sanções que nos mostram como a dádiva generosa recebida em meio à ordem natural de Deus acabaria por dar lugar à contenda, à luta pelo controle, à exploração e à manipulação de cada nível da existência. Adão e Eva não foram confirmados em justiça e vida eterna como poderiam, mas toda a sua posteridade foi então condenada a voltar ao pó. Culpa, contenda e vaidade parecem ser os termos dominantes naquela sentença. Alguns fatos são importantes de serem destacados. Em primeiro lugar, a universalidade do pecado. Todo ser humano que atingiu a consciência moral tem cometido atos e nutrido disposições contrárias à lei de Deus. Todos pecaram. Nós temos declarações diretas nas Escrituras, não somente em Romanos 3, que acabamos de ler, mas também no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, verso 46, em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, no Salmo 103, verso 3, no Salmo 143, verso 2, em Isaías, capítulo 53, verso 6, em Isaías, capítulo 64, verso 6, em Romanos 3, verso 10, 12, 19 e 20, como acabamos de ler, e também em Gálatas, capítulo 3, verso 22, e a primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 8, no capítulo 5, verso 19. Além de todo esse testemunho das Sagradas Escrituras que nos seriam suficientes, que nos seriam eficientes, podemos apelar ao testemunho da história. A história mostra que todos os homens são pecadores e que todos os povos, em maior ou menor grau, têm consciência do pecado. A experiência cristã tem mostrado isso também. Nós cristãos, nós precisamos reconhecer, e se não reconhecemos, tem algo muito errado, que mesmo buscando santificação, mesmo progredindo na nossa caminhada espiritual, existem disposições mais nos nossos corações que só não se concretizam por causa da graça de Deus, por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Além da universalidade do pecado, podemos afirmar que todo membro da raça humana, sem exceção, possui uma natureza corrupta que é a fonte do pecado atual,
sendo essa própria natureza pecado também. As Escrituras vão se referir a atos e disposições pecaminosas dos homens e explica isso como sendo o resultado de uma natureza corrupta, como lemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do verso 43 a 45, ou ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, e no Salmo 58, verso 3. As Escrituras declaram que todos os homens são, por natureza, filhos da ira. Você lê isso em Efésios, capítulo 2, verso 3. E a morte é a pena, é o salário, é o resultado, é a consequência do pecado, e a morte vem a todos, e vem mesmo aqueles que nunca fizeram uma escolha pessoal e consciente, tal como nós lemos em Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 14. A imputação do pecado de Adão à sua descendência natural é um pressuposto do Evangelho. Ou seja, entendermos que somos herdeiros desse pecado é um pressuposto fundamental do Evangelho de Jesus. Os seres humanos estão perdidos desde a concepção e o nascimento. Mesmo antes de nós começarmos uma carreira pessoal no pecado, nós já estávamos perdidos. O Filho de Deus, Cristo Jesus, se tornou o Filho do homem, ou seja, se encarnou, se fez carne, para expiar o pecado pela morte em lugar dos pecadores. Negar a queda do homem em pecado é privar a morte de Cristo do seu sentido redentivo e do seu poder salvador. A realidade da queda, como um fato histórico, é demonstrada pelos seus muitos efeitos amargos e persistentes sobre os seres humanos hoje. Como lemos, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Cada linha dessa passagem de Romanos capítulo 3 foi tirada da Bíblia hebraica. Paulo não precisou desenvolver nenhum pensamento original sobre o estado caído do homem, ele já tinha sido atestado na Escritura muito antes do seu tempo, e os teólogos descrevem o homem caído como sendo totalmente depravado ou corrompido. Alguns entendem até o termo como significando que homens e mulheres são tão maus quanto podem ser. O que a experiência humana refuta, não é assim. Não somos tão maus quanto poderíamos ser. Graças à mão de Deus, que restringe o pecado, que segura. Graças à misericórdia de um Deus que não deixou o mundo desgovernado, que não deixou o mundo à sua própria mercê. Homens e nações raramente realizam todo o potencial que tem para o pecado. É claro que há homens na história, como Herodes, como Nero, Hitler, Stalin e outros, que em maior quantidade ou menor têm feito coisas realmente insanas, mas sem sombra de dúvida numa quantidade muito menor do que poderia se esperar deles. O Império Romano era idólatra e libertino, mas não além do poder do Evangelho de transformá-lo na primeira superpotência cristã do mundo. Limitar a extensão da queda, isentando algum aspecto do ser humano dos seus efeitos, ainda abre o caminho para que o homem caído seja o seu próprio salvador. Portanto, devemos entender essa doutrina da depravação total, ou seja, de que todos nós fomos afetados integralmente pelo pecado. Não há condição de quem quer que seja ser um salvador, um Messias, alguém que traga algum tipo de libertação. Esse papel é único de Jesus. Se o seu intelecto não está obscurecido, ele pode encontrar salvação pelo uso da razão e melhorar-se por meio da educação. Mas isso não é verdade. Apesar de algumas teorias libertárias, não é assim que acontece. Se a sua vontade não está escravizada, ele pode ter a palavra final em sua salvação, totalmente independente da vontade de Deus, mas não é o que lemos nas Escrituras. Nossa vontade está escravizada pelo pecado.
Se o corpo humano não tem as marcas da queda, então os defeitos, as deformidades, as enfermidades, o envelhecimento e a morte, tudo isso é natural e normal para a nossa raça, e os males não podem ser resistidos, e os inimigos de Cristo não podem ser mortos ou vencidos. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Peçamos a Deus para nos mostrar ainda mais quão profundos e trágicos são os resultados da nossa queda, para que nós possamos entender com mais profundidade as surpreendentes maravilhas do Evangelho de Jesus. É por causa dessa condição que a Bíblia nos dá um veredicto. Segundo Efésios capítulo 2, verso 1, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Segundo Romanos capítulo 7, verso 14, estamos vendidos à escravidão do pecado. Conforme Romanos 7, verso 23, somos prisioneiros da lei do pecado. E conforme Efésios capítulo 2, verso 3, somos por natureza filhos da ira. É por isso que cremos que somente por meio do poder transformador do Espírito Santo nós podemos ser tirados desse estado de morte espiritual. Somente pela regeneração, ou seja, pelo nascer de novo, pela obra do Espírito Santo, que age como quer, da forma que quer, sobre quem quiser, é que podemos ser salvos. É Deus quem nos vivifica, é Deus que nos traz a vida quando nós nos tornamos feitura dele. Concluindo esse estudo de hoje, o homem como ser criado só acha respostas no seu Criador. De fato, o homem precisa sair da prisão que criou para si mesmo e olhar além. Então, com uma visão mais ampla e menos egoísta do mundo e de si mesmo, o ser humano vai poder descansar no onipotente de Deus. No onipotente Deus. Só que tem um problema. O homem não consegue enxergar isso por si mesmo. E é por isso que Deus revelou a sua verdade através da sua palavra. E a Bíblia, então, vai nos oferecer a verdadeira resposta para o dilema do homem. O homem tem culpa moral diante de Deus, e todo o esforço da modernidade, da psicologia, da filosofia, das ciências, de negar essa culpa como algo objetivo, não conseguiu e nunca vai conseguir produzir pessoas melhores, até porque isso é nadar contra a natureza, contra a correnteza. Por mais que as pessoas se esforcem por negar a existência da culpa moral, nada consegue fazer com que ela se apague completamente. Sempre vai estar lá, bem dentro do ser humano, a consciência de que somos transgressores da lei de Deus, e todo o esforço de confiarmos na nossa capacidade de nós conseguirmos melhorar por nós mesmos, em última instância, é somente uma fuga, é somente uma tentativa de fugir de Deus, uma tentativa fútil, inútil, de se evadir da nossa culpa diante do Senhor. Todo senso de liberdade que alguém pode dizer que tem, daqueles que buscam se livrar da ideia de Deus, não passa de um auto-engano. Somente Deus pode livrar o homem do seu maior inimigo, o próprio homem. Será que nós não estamos tentando, mesmo nós convertidos, encontrar alegria e o sentido da vida em coisas e não em Deus? Será que, tentando fugir da realidade de que somos pecadores, acabamos cada vez mais nos afastando de Deus? Isso é algo no que devemos meditar, porque esse perigo sempre ronda os nossos corações. Todo o sentido, todo o significado e a segurança de nossa vida precisam vir do nosso relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento que só existe por meio de Cristo Jesus, o Salvador. Um relacionamento que só existe a partir do momento que, apresentados à graça sublime e irresistível dele, somos atraídos ao seu Evangelho. A verdade profunda e linda, a mensagem das boas novas que nos afirmam que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que concede salvação ao mais vil pecador, e que, para a glória de Deus, Ele há de vir julgar vivos e mortos, e há de nos salvar da ira vindoura, porque nele fomos justificados, e por isso, eu e você em Cristo Jesus, a partir de hoje, salvos da ira vindoura,
podemos desfrutar das coisas boas da vida até o dia em que Ele há de restaurar todas as coisas e nós viveremos com Ele eternamente, sem pecado, glorificados, transformados. Enquanto esse dia não chega, nós nos colocamos em contrição e confissão diante desse Senhor, pedindo a sua misericórdia, a sua graça e anunciando o seu evangelho, o evangelho do reino que chama ao arrependimento a todo ser humano, para que creiam, se arrependam e se rendam a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Que Deus muito abençoe a minha e a sua vida. Estamos chegando ao final de mais um dos nossos estudos. Meus irmãos queridos, nós consagramos a Deus as nossas vidas, nossos dízimos, nossas ofertas. Consagramos a Ele os nossos dons e talentos, porque todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus sabe, tem a consciência de que não pode pagar por essa salvação. Mas nós retribuímos ao nosso Salvador com todo o nosso amor, com tudo o que somos e tudo o que temos, para que Ele seja agradado, louvado, adorado, e que o ministério da igreja, que é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, continue. Assim, eu convido você a, junto comigo, cantar o hino de número 150 do Inário Novo Cântico, louvando a Deus por essa salvação perfeita. Apesar de sermos pecadores, Cristo Jesus pagou o preço, satisfez a lei de Deus. Jesus Cristo derrama sobre nós a sua justiça. Em seu sangue somos purificados, lavados, redimidos e chamados a uma vida nova, a novidade de vida. E nessa novidade de vida somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cantemos hino de número 150 em louvor ao Senhor. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados, na sua cruz o pacto se fez, fomos temidos de uma vez. Se de uma vez amigo acredita, no Salvador tem sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó doce inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nesta clemência não há dobreis, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita, Cristo
Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Que essa seja a nossa mensagem, meu querido. Encerrado o nosso estudo, que seja a verdade na sua vida, aplicada diariamente, e seja a mensagem nos seus lábios, para que todos aqueles que ainda não creram, creiam e sejam feitos filhos de Deus. Recebei a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu